Olá, bom dia, paz do Senhor, segunda-feira, a graça do Senhor seja sobre cada um de nós nesta manhã, manhã linda, manhã de sol, céu azul, não é? Nós estamos vivos, estamos saudáveis e temos uma proposta maravilhosa do Senhor para nós, à nossa frente. Você pode dizer sim ou você pode dizer não para o projeto de vida que Ele preparou para cada um de nós. Você é único para o Senhor. A tua personalidade só você tem essa voz, só você tem essa impressão digital, como eu tenho dito, né, nesses dias. E eu espero que esta revelação possa entrar mais e mais no nosso espírito de quem nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós em Cristo? E quem Cristo é em cada um de nós? Como Ele se manifesta através da minha vida, da sua vida. Ele quer se manifestar, ok? Nós somos o corpo de Cristo nesta terra. A palavra de Deus nos diz, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Se nós crermos na palavra do Senhor, se nós crermos nas verdades da palavra de Deus, nós vamos viver abundantemente abençoados. Amém? Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Salmo 139. Sabes o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com Teu poder. Eu não consigo entender como Tu conheces tão bem, me conheces tão bem assim. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, que à volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Tu, Senhor, criaste cada parte do meu corpo. Né? Nós podemos dizer isso assim, Tu, Senhor, criaste cada parte do meu corpo, cada um pode dizer, né? Senhor, Tu criaste cada parte, né, deste corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Posso repetir esta palavra para que você possa crer comigo nesta palavra? Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que Tu acabasses com os maus
Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio. Com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Né? Aqui nós estamos falando dos demônios, tá bom? Não de gente. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso, né? O Senhor Deus, o nosso Criador, Ele nos chamou à existência. Ele formou cada parte do nosso corpo, Ele nos deu esta personalidade que nós temos, né? Única. E nós temos uma marca de Deus nas nossas vidas. Nós somos uma obra-prima, algo que Ele fez único, de valor inestimável para o nosso Deus. E hoje nós temos um valor ainda maior, desde que Jesus se entregou, né, como um sacrifício vivo no altar de Deus, no altar de seu Pai, né? E altar significa, a raiz da palavra altar tem a ver com sacrifício, tem a ver com ser morto, né? Morto, sacrificado ali, tá? E Jesus, ele se entregou no nosso lugar, né? No altar do Pai, como um sacrifício definitivo a nosso favor, e obteve do Pai a promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito de Cristo, Ele veio para habitar no nosso interior. Então, como nós temos a presença do Deus vivo dentro de nós, o Espírito do Senhor vivendo no nosso interior, aí que o nosso valor, então, né, é realmente inestimável, né? Um valor que nós não podemos calcular, o valor que nós temos para Deus. E se nós temos tanto valor assim, nós precisamos olhar para nós de uma maneira diferente, né? Jesus Cristo, Ele habita no nosso interior, o Espírito do Senhor vive em nós. Este Espírito perfeito, que é todo poderoso, habita dentro de nós. Então esse salmo diz assim: o Senhor me conhece, o Senhor me vê por dentro, conhece os meus pensamentos todos, né? O Senhor está em volta de mim por todos os lados, me protege com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem, o teu conhecimento é profundo demais para mim. Como o Senhor me conhece tão bem, como o Senhor te conhece tão bem, conhece você melhor do que você mesmo? Porque foi Ele quem te fez, foi Ele quem te formou e é Ele quem habita, né, no seu interior. O Espírito de Deus, Ele pode, se você estiver conectado com Ele, ordenar a tua vida de pensamentos. Controlar a tua vida de sentimentos, se você, né, se submeter a Ele, né, como diz o apóstolo Paulo, né, sujeito a Cristo, né, todo pensamento sujeito a Cristo. Ele diz ali, né, sujeitando todo sofisma, toda altivez, levando todo pensamento cativo a Cristo Jesus. Os mistérios de Deus são grandiosos, nós precisamos de mais sabedoria, porque nós estamos desperdiçando muita coisa, estamos vivendo, né, de uma maneira muito inferior ao que nós poderíamos estar vivendo, porque o Senhor, Ele disse, tudo é possível àquele que crê, né? Para mim não tem nada impossível, mas depende do meu poder que opera na sua vida, depende o quanto você permite deste poder operar,
depende do quanto de consciência você tem da minha presença, do quanto você tem entendimento. Né? Paulo orou lá no livro de Efésios, né? Para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, para que a gente entenda, né, tudo aquilo que Ele já fez por nós. Esta é a oração de Paulo, né? Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, né? Deus é um Deus de sabedoria e entendimento. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Eu estou lendo aqui a carta aos Efésios, tá? No 1º capítulo. Eu estou lendo aqui como nós fomos escolhidos. Só de você ter sido um escolhido já é algo muito tremendo, que Deus tenha te escolhido, né? Para ser seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Olha a oração que ele faz. Vê? Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Não é? Nós recebemos o Espírito do Senhor que nos torna sábios, que nos revela Deus, para que nós possamos conhecê-lo da maneira como nós devemos conhecê-lo. E ele continua orando. Eu peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial, né? Um lugar de autoridade total. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então eu faço minha oração de Paulo, que Deus possa abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, que nós possamos alcançar entendimento da obra que Jesus Cristo realizou. Quando ele disse tudo está consumado, estava consumado. Ele conquistou para nós vida e vida em abundância. E na medida em que nós cremos, que nós alcançamos compreensão, né? Como uma criança pequena, ela não sabe o potencial dela, mas ela vai crescendo, ela vai alcançando entendimento, ela vai desenvolvendo as suas potencialidades. Assim também nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos alcançar maturidade, entendimento, sabedoria para viver, né? Entender quem hoje nós somos em Cristo. A palavra é muito forte ao dizer que, assim como Ele é, somos nós, hoje, nesta terra.
porque nós vivemos pelo Espírito dele que habita dentro de nós. Se andarmos guiados por este Espírito, não é? Se estivermos cheios deste Espírito, somos realmente filhos de Deus. E Jesus Cristo, ele vai nos guiar em todos os nossos caminhos. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Lá em Coríntios diz que o Deus desse século, ele fechou, né? Encobriu os olhos, colocou uma venda nos olhos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que nós ainda temos os nossos olhos muito vendados, nós precisamos ainda estar muito, né, com o nosso rosto descoberto, sem vendas, contemplando o que Jesus Cristo é em nós, o que Ele fez por nós, para que nós possamos evoluir, crescer, amadurecer de glória em glória. Que esta glória do Senhor possa ser revelada em nós, ser revelada a nós. Amém? Ontem à noite, antes de dormir, eu estava ouvindo um pregador, Andrew Wommack, o nome dele. Ele tem uma escola, né? Ele construiu um complexo enorme para ensino da palavra e ele é muito envolvido também com a obra missionária, né? Quem está na revelação da palavra de Deus está envolvido com a obra missionária. E o Senhor me deu o privilégio de estar lá em Colorado Springs. Eu fui para um seminário, um evento de líderes e depois, então, eu fui visitar a construção que estava, né, em desenvolvimento no Woodland Park, é uma região linda, onde ele estava construindo aquele imenso complexo de milhões e milhões de dólares. Custou milhões e milhões de dólares. Quem foi que pagou? Os colaboradores que quiseram colaborar com a obra que ele estava fazendo. Deus tocou nos corações e ele não teve que pedir empréstimo no banco, nenhum empréstimo a banco, nada, tá? Ele pagou milhões e milhões de dólares em vários prédios deste grande complexo. Lindo, complexo muito bem feito, né? Americano faz coisas muito, muito bonitas, não faz porcaria. Caríssimas obras. E ele fez somente pela fé, somente porque um dia o Senhor falou, você está me limitando. Aí ele falou, tá bom, Senhor, então eu não vou te limitar, né? Vou lutar a batalha da fé e vou vencer. Então, ele recebeu em doações milhões e milhões de dólares para ir construindo, né, as várias unidades daquele complexo. O lugar é maravilhoso, um céu azul, montanhas salpicadas de neve no topo, né, muitas árvores, lindo, lindo. E este homem, só o testemunho de fé dele já edifica a gente, né? E ele é muito estudioso da palavra e muito praticante da palavra de Deus. Ele sempre foi, né? Assim, praticante mesmo da palavra de Deus. Ele lutou para que a palavra de Deus valesse na vida dele, se tornasse real e verdadeira na vida dele. E eu fui dormir, né, depois de ouvir uma palavra. Depois eu vou ver se eu acho alguma coisa, alguma pregação dele em português, tá? Que esteja traduzido, que esteja com legenda, o que for. E eu vou postar para vocês que estão no meu WhatsApp, alguma coisa dele para que vocês possam, né, acompanhar. Porque um homem realmente de Deus, de fé, né, um homem da palavra de Deus. E eu fui dormir pensando assim, Senhor,
quantas verdades da tua palavra eu não tenho vivido, eu tenho questionado, né? E eu penso, não, deve ter uma outra maneira de interpretar isso aqui, uma vez que isso não está funcionando para a minha vida. Ah, mas eu não estou tendo uma vida abundante, então tem alguma coisa errada com a palavra, né? É o que a gente pensa, tipo assim, é porque deve ter um outro entendimento, é porque a vida abundante vai ser só quando a gente for para o céu, não é? Você encontra várias explicações do porquê que aquela palavra não está funcionando na sua vida. Mas, na verdade, aquela palavra que o Senhor liberou não está funcionando por incredulidade da nossa parte. Porque nós não queremos nos dar ao trabalho de lutar a batalha da fé para que a gente possa se apropriar e aplicar aquela bênção que Deus deu às nossas vidas. Você tem que lutar a batalha da fé. Você tem que defender a verdade da palavra de Deus na sua vida. Você tem que fazer valer aquelas verdades na tua vida. E nós somos negligentes, nós somos complacentes, não é verdade? Nós não queremos nos dar o trabalho. Igual ele estava contando, né? Teve uma vez que ele orou em línguas 17 horas seguidas. Outra vez, a mente dele estava querendo derrotá-lo, trazer pensamentos de que não ia conseguir, não é? Pensamentos de medo, de insegurança, disso e daquilo, de falta de fé na palavra. E ele começou a gritar em línguas, ele estava gritando em línguas para que a mente dele se submetesse ao Espírito do Senhor. Então, ele tem muitos testemunhos, né? Uma vez que ele tomou um tombo e que ele estava com uma dor horrorosa, que ele não podia mover o braço, ele teria que ter ido para o hospital. Ele falou, eu quebrei alguma coisa nas minhas costas. Mas, em vez disso, ele foi para o joelho, ficou lá debruçado, orando, né? Não, Senhor, está aqui a tua palavra. Ele orou até não aguentar mais, até dormir. Está aqui a tua palavra, dormiu lá no chão. Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu fui curado. E eu tomo posse desta realidade na minha vida. E realmente, né? Tanto ele pelejou que depois de um certo tempo, ele acordou e não tinha mais nada, estava curado. Porque ele pelejou por uma verdade da palavra do Senhor. E é muito interessante, né? Ouvir os testemunhos dele de como ele entende as verdades da palavra de Deus. E eu fiquei pensando, Senhor, quantos versículos, quantas verdades da tua palavra eu não tenho vivido, eu não tenho me apropriado, eu não tenho pelejado, combatido o bom combate da fé. A gente desiste, a gente não quer pagar um preço, a gente não quer, né, perseverar, né, porque nós temos que perseverar, tem que perseverar. Se você não perseverar, você não vai chegar à vitória, né? Tem isso, né? Está ali na palavra de Deus, mas tudo que você vê, as circunstâncias estão contrárias, né? Você está sentindo a enfermidade no seu corpo, então você acaba pensando, isto é real, isto é a realidade. E você deixa de lado o que a palavra de Deus afirma, né? Pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. E é isso, então tem dia você vai vencer, tem dia você vai perder, mas você não pode desistir em lutar, não é? Para que esta palavra seja honrada através das... Não é? Então a palavra está dizendo que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vive dentro de nós.
todo o poder de Deus habita no nosso interior. Nós temos que encontrar o caminho de como acessar este poder, de como usar este poder. Né? Poder para a salvação, poder para uma vida abundante, poder para um testemunho da fidelidade de Deus para com a sua palavra, como a palavra de Deus funciona na sua vida. Né? Nós não podemos levar uma vida miserável como miseráveis, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que defender, que nos agarrar às promessas do Senhor. Não é verdade? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Daqueles que perseveraram e obtiveram a promessa. Nós temos todo o capítulo ali no livro de Hebreus, né? Discorrendo sobre os heróis da fé, aqueles que não desistiram, eles não abriram mão de crer na promessa de Deus, na palavra do Senhor. E ao perseverar, ao se firmar na palavra, eles foram poupados, eles foram, né, muitas vezes não foram poupados, mas eu tenho certeza de que eles estão muito bem no reino dos céus. Por quê? Isso é uma das coisas que eu estava pensando, que eu estava meditando, não é? O céu é um lugar eterno, onde você vai estar. E se você, vamos dizer, se você andasse a sua vida inteira, você não terminaria de conhecer, né, a dimensão do Espírito. Porque ela é onde o Deus Todo-Poderoso está, onde o Criador está. É uma dimensão eterna, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. E quando você vê as experiências das pessoas... Eu estava revendo aquele filme, O Céu de Verdade, acho que é assim que chama, de um menininho, né, que ele teve essa experiência de quase morte, que ele foi ao céu, que ele viu Jesus, né, que ele conversou com a sua irmãzinha que nem tinha nascido. Então ele vai contando as experiências que ele teve lá no céu. E o pai dele, um pastor, foi muito perseguido por causa disso. E se você não viu, veja, o Céu é de Verdade, tá bom? Vale a pena você ver. E tem uma hora que esse pastor, ele chega diante da congregação, né? Eles quase mandaram ele embora, né? Demitiram e tudo mais, só por causa disso, né? Que ele acreditou que o filho dele realmente tinha tido uma experiência de estar no céu. E ele diz assim, esse é o céu que ele viu. Não significa, né, que se eu for para o céu, que eu chegar lá na glória, que eu vou ter a mesma experiência que eu creio que a experiência de cada um no céu vai ser diferente. Assim como aqui na terra, a nossa experiência é única, não é? Cada um de nós tem uma vida tão diferente. As vidas das pessoas são tão diferentes. Eu viajo, né, em meio às nações, você fala assim, como pode ter gente de todo tipo, gente tão diferente, né? As culturas, tudo é tão diverso, né? Tão diversificado. Se nós aqui nesta terra, nós vivemos desta maneira, cada um com vidas muito diferentes, lá no céu também a nossa experiência de céu vai ser única. Hoje a quântica, ela está explicando isso, né? Quando eles vão observar algumas realidades, né, como a menor partícula hoje que eles têm conhecimento é o quantum, é uma partícula de energia, né? Energia sonora. Muito bem, ela se modifica de acordo com o observador. Então, dependendo do observador, aquela partícula vai assumir um comportamento diferente. Então, o observador vai ter uma experiência diferente, cada um que observa vai ver aquela partícula agindo de uma maneira diferente. Porque é uma questão de ação e reação,
não é? Veja bem, se esta pequena realidade, a menor de todas, né, ela se modifica dependendo de quem está olhando, ok? Muito mais no céu, que é uma realidade imensa, imensurável, vai depender de quem está olhando, de quem está vivenciando. Então eu posso ir parar, né, num departamento aí do céu e eu vou ver coisas e experimentar coisas que você não vai, porque você vai parar num outro departamento do céu, não, né? Estou falando assim na nossa linguagem humana, humanamente falando. A experiência de cada um que tem ido, né, na dimensão do espírito e tem voltado é diferente. Tem algumas coisas em comum, mas cada um vai parar num lugar diferente no céu, né? Volta contando uma experiência diferente. Vai encontrar-se com pessoas diferentes. Daí nós podemos concluir que a maneira como você vive aqui nesta terra vai determinar a sua porção, a sua herança, o seu galardão nos céus. Se você, enquanto vivia nesta terra, você alcançou entendimento, né? O teu espírito se expandiu, o Espírito de Cristo em você se expandiu. Você desenvolveu a sua salvação, você se apropriou daquilo que Deus tinha para você, né? Você vai ser revelado como filho de Deus, você vai entrar na sua herança. Jesus fala, né, sobre isso, sobre o galardão, que o galardão vai ser diferente. Nós vemos aquele texto em Daniel, em Apocalipse, falando que uns vão ter o brilho das estrelas, brilhando eternamente, né? Que aqueles que levaram muitos a Cristo, aqueles que, né, tiveram uma vida aqui para honrar o Senhor, né, chegando lá, eles vão, né, brilhar, eles vão ter brilhos diferentes. Paulo fala sobre cada um ter brilhos diferentes. Jesus, ele fala para as 7 igrejas do Apocalipse, uns vão, né, ser escritos como colunas no templo de Deus, outros vão se sentar para reinar com ele. As promessas de Jesus ali para cada igreja de Apocalipse, não é? É diferente, é uma promessa diferente para cada igreja. Então nós vamos conquistar lugares diferentes no céu, enquanto nós estamos passando por essa vida. E esse é o tempo de ter os olhos do nosso entendimento aberto, de viver uma vida de fé, ok? Este é o momento de conhecer a Jesus Cristo, como nós somos conhecidos por Ele. É tempo de crescer, é tempo de ter os olhos iluminados, né? Como o Senhor Jesus fala, olha, os teus olhos, eles são a luz do teu corpo. Quanto mais, né, luz você receber pelos teus olhos, quanto mais luz houver nos teus olhos, mais o teu corpo vai estar todo iluminado. Mas se a luz que era para ter nos seus olhos são trevas, quão grandes trevas serão. Então eu creio mesmo, né, que o Senhor não vai nem precisar julgar assim, você vai para o céu, você vai para o inferno. Por quê? Porque aqueles que se encheram de luz da revelação de Jesus Cristo, eles vão ser atraídos para a luz. Agora, o Senhor nos conhece por dentro. Se por dentro você é treva, você não tem a luz de Deus, se o teu espírito é envolto em trevas, ele vai continuar caminhando para a treva. É alguma coisa que, sabe, é bem lógica. É bem lógica. Lá em Deuteronômio, quando o Senhor, né, Deuteronômio 28, que ele coloca diante deles a escolha, né? Você pode escolher se você quer ser abençoado ou ser amaldiçoado. Ele coloca diante deles, né, a escolha.
dar uma olhadinha aqui. O castigo para os desobedientes, né? A lista de bênçãos e maldições e as bênçãos para os obedientes. E o Senhor fala, eu coloco hoje diante de vocês duas opções, dois caminhos, vocês podem escolher, né? Depois lá no livro de Josué, quando ele está se despedindo, também ele fala, né? Ele reuniu os conselheiros, reuniu todo mundo e ele diz assim, portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam os seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia, no Egito, e sirvam o Senhor. Se vocês querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses dos seus antepassados, adoravam lá, né, tal, ou, né, se vocês vão servir o Senhor. E aí Josué diz, porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Isso é uma decisão que a gente toma, mas quando a gente toma essa decisão, nós temos que caminhar nela. E realmente eu passo para você essa pergunta que eu me fiz. Quanto da palavra eu tenho realmente crido e vivido de acordo com o que a palavra diz? Né? Um exemplo bem simples é pelas pisaduras de Jesus Cristo, pelas suas pisaduras nós somos curados, né? O corpo e o sangue de Cristo, eles são o nosso alimento. Quando você toma ceia, é como você comesse do fruto da árvore da vida. E ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo é a própria palavra, ele é a própria palavra de Deus. Se nós nos alimentamos desta palavra, se é ela quem nos sustenta, o alimento é aquilo que te sustenta, que te mantém vivo, não é? Se nos alimentamos desta palavra, é através desta palavra, é por esta palavra que nós vamos viver. O Senhor tem nos dado todo o poder, toda a autoridade para estabelecer o reino dele aqui nesta terra, para viver de acordo com esta palavra. Mas nós não temos feito isso. Infelizmente, nós não temos defendido a causa de Cristo, nós não temos defendido aquilo que ele conquistou para nós na cruz. Quando nós ficamos doentes, às vezes nem oramos, já vamos correndo para o médico. Quando nós temos falta de dinheiro, nós nos lamentamos ao invés de usar a nossa fé. E por aí vai. Por aí vai. Tanta coisa, tanta promessa, tanta afirmação que a palavra de Deus faz, que nós não estamos tomando posse. Não é? Precisamos crer que as nossas orações, elas são ouvidas. O Deus que atende as orações vive dentro de você, vive dentro de mim. E antes mesmo que até você faça a oração, ele já está vendo que você vai fazer aquela oração. E se esta oração é algo de Deus, ele está pronto para atender a oração. E nós temos negligenciado tanto a nossa vida de intercessão, não é? Hoje eu preparei, trouxe até aqui no meu iPad, eu trouxe algo que o Senhor me deu para compartilhar sobre a capa. Eu comecei a falar, né, da visão de Isaías, que as abas das vestes do rei, né, do nosso Deus, enchiam o templo. Isaías, ele teve essa visão. Mas acaba que... Ai, desculpem. Aqui no estúdio, por causa do revestimento, né, retém poeirinha e ela me faz espirrar. Então, vocês desculpem aí o espirro. Ai. Mas vamos lá. Então, eu tinha preparado esse estudo sobre o manto, mas eu estou vendo que não vai dar tempo, né? Que isso vai acabar ficando para uma outra ocasião.
porque eu estava para compartilhar com vocês. Ah, sim, me lembrei. Eu tive um sonho essa noite. Essa noite não, já era assim de manhã. Eu agora acho que eu tô ficando meio velha, que eu dei para ter sonhos. Velha coisa nenhuma. Eu estou rejuvenescendo a cada dia. Estou ligada na fonte de água da vida, comendo do fruto da árvore da vida diariamente. Muito bem. E este sonho, quando eu acordei do sonho, eu me coloquei, eu acho que eu estava meio dormindo ainda, entre dormindo e acordada, eu me coloquei de joelho na minha cama e eu comecei a interceder. Foi muito interessante que eu não estava nem acordada direito e eu entrei em intercessão por causa daquele sonho. E no sonho eu estava tentando resgatar uma pessoa muito chegada a mim, que ela havia sido capturada por uma rede de uma gangue que pegava as mulheres e fazia que elas fossem escravas do sexo, né, da indústria do sexo. Era uma organização muito rica, muito poderosa, mas que ficava numa área de favela, de muita pobreza, aquela pobreza imensa, né? E aquela organização ganhando muito dinheiro, riquíssima, tá? Era sofisticada aquela organização, mas ela operava ali no meio daquelas pessoas. E quando eu comecei a interceder, logo depois que eu despertei, eu comecei a clamar ao Senhor por aquelas mulheres que foram raptadas. São milhares de mulheres, milhares de milhares de mulheres que são enganadas, são capturadas, mesmo crianças, ok? Né? Porque a gente sabe que eles vão nas vilas, na Índia, no Nepal, eles vão nessas vilas. As famílias são muito pobres, os pais não têm como pagar um dote para a filha. Nós vimos isso que na Índia, para casar a filha, o pai tem que ter dinheiro, tem que pagar um dote muito rico, né, para a família do noivo. Então, eles não têm como educar aquela criança, não tem como pagar o dote. E aparece alguém, né, com uma proposta de que vai levar aquela criança, que é uma organização boa, que vai levar a criança para estudar, que vai dar um futuro para ela, e os pais deixam a criança ir. Outras vezes eles oferecem dinheiro mesmo para os pais, para deixar levar a criança, e eles aceitam. E essas meninas, esses meninos são usados em redes internacionais de prostituição. Então eu clamava: Deus tem misericórdia, você se coloca no lugar de uma criança dessa, você se coloca no lugar de uma mulher dessa que está prisioneira e não consegue escapar e tem que servir, né, de prostituta todos os dias. É uma prisioneira e não tem como escapar. Se ela não fizer sexo com não sei quantos homens por dia, ela vai ser espancada, ela vai ser colocada no isolamento, sem comida. Então, ela não tem como lutar contra os seus opressores. E eu estava clamando, falei: Senhor, tem misericórdia. Senhor, envia os teus anjos para libertar essas crianças, para libertar essas mulheres, homens que estão fugindo da condição terrível de seu país e caem escravos. Quantos ali da África subiram ali para a Líbia, que é no norte da África, para tentar fazer a travessia no Mediterrâneo para alcançar a Europa, e quando estavam ali na Líbia, foram capturados, acorrentados, feitos escravos. Escravidão humana, né? Dessa maneira, eu estava clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Liberta essas pessoas do cativeiro onde elas estão em completo desespero. E eu também orava pelas criancinhas que agora estão sendo alvo desses pedófilos, desses que vivem da indústria da pornografia. Bebês recém-nascidos estão sendo manipulados, estão sendo usados. Gente, agora que eu lembrei de deslizar aqui,
pessoal está me saudando aqui, eu não vi ninguém, desculpem. Ai, peraí. Vamos orar por esses bebês, por proteção das crianças. Quantas crianças sendo raptadas, usadas em sacrifícios satânicos. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, também somem milhares de crianças, todos os anos, são levadas para sacrifício. Deixa eu falar um alô com o pessoal aqui. Andresa Prachedes. Oi, peraí, vamos deslizar aqui. Ah, meu pai, negócio é que vai mexer. Ai, desculpa, eu fui mexer, cortou aqui. Bom dia, Betsabeg Menes, né, lá de Colômbia. Vamos para cima aqui. Betsabé assistindo. Sobit Magar do Nepal. Bom dia, good morning. Bom dia, Sobit. Love you. Bom dia, Fabriana Cristina. Simone. Vamos continuando aqui, não é? Eu tenho uma audiência internacional que eles não entendem nada do que eu estou dizendo, mas eles aprenderam a dizer bom dia, né? E o Jebs, que é filhinho, né, do pastor Sobit, lá do Nepal, onde eu estive agora recentemente, ele, bonitinho, ele aprendeu a falar em português. Eu te amo. Com muito sacrifício. Mas é isso, você imagina essas crianças tão amorosas, né? Crianças, né? Que o coração de Deus ama as crianças, tão inocentes, sendo pegas para sacrifícios, para serem torturadas, para serem violadas. Ai, eu estava clamando ao Senhor, de joelhos, mal estava acordada, quase atrasei aqui para vir para o programa, que eu falei... Foi tão real o sonho, sabe? Aquela irmã, meu Deus, eu estava tentando encontrá-la a todo custo para resgatá-la, porque ela tinha caído na mão daqueles perversos, não é? E levada para fazer parte daquela rede. Gente, a gente vive tão longe dessas realidades, mas isso é verdade, é real, é real. Bebês sendo abusados né? Quando eles fazem isso, a criancinha recém-nascida vai ficar tão cheia de demônios, tão traumatizada. Isso é uma violência tão grande, né? As crianças, as mulheres, os homens, como pode, né? O ser humano está tão pervertido, mas nós podemos orar e o Espírito do Senhor está dentro de nós, ele vai nos capacitar a interceder, e ele vai ouvir a nossa oração, e ele vai enviar os anjos para resgatar essas pessoas, para dar escape a elas, para fortalecer e levantar organizações cristãs que possam pagar, né? Eu conheço o Graham Cook, que é um homem que tem um ministério, é um profeta do Senhor. Quantas vezes ele ajunta dinheiro e ele compra essas pessoas que estão sendo vendidas como escravas. Ele resgata, ele paga o resgate e compra a liberdade dessas pessoas. Jesus é o nosso resgatador. Ele pagou com o sangue dele pela nossa libertação das mãos do inimigo que nos torturava, que ia nos levar para o inferno. E ele espera que cada um de nós também seja um resgatador de seu irmão. Que se você não pode contribuir com dinheiro para que as pessoas sejam resgatadas da miséria que acaba levando elas, né, os pais a vender seus filhos e tudo isso, né? Se você não pode, você pode orar. Nós podemos orar com pouco. Eu tenho que falar, Senhor, me perdoa, com pouco nós temos orado, com pouco eu tenho intercedido. Nós temos que clamar para o Espírito de Deus nos dar mais sonhos como este. O Senhor nos dá mais sonhos como estes, nos dá, né, move a intercessão, nos dá compaixão por essas pessoas que, se talvez, né, nós orarmos com uma oração nossa,
a situação desta pessoa que está em cativeiro pode ser mudada. Deus pode mover, Ele pode todas as coisas e pode arrancar esses pequeninos, essas mulheres, todos esses Ele pode arrancar do cativeiro, da mão dos criminosos, todos que estão sendo colocados em cativeiro por Satanás, né? Alguns no cativeiro físico, outros em cativeiros emocional, né? Cativeiros que estão ali prisionados por uma depressão, né? Por vontade de se matar, por tantas coisas terríveis que o inimigo aprisiona o ser humano. Nós, assim como Jesus Cristo, somos nós neste mundo. Nós somos aqueles chamados, levantados por Deus para libertar as pessoas, não é? Ainda hoje, ontem, nunca sei o momento, Isaías, né? Isaías, tão bonito, Isaías 61, o Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos, e Ele vai consolar os que choram, né? É o texto que Jesus citou para o ministério dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Para libertar os cativos, para trazer salvação, né? Libertar os oprimidos. E este é o nosso chamado. Nós precisamos nos posicionar como intercessores. Intercessores. Como Jesus é intercessor, nós temos agora que nos posicionar, né? Para que o Espírito do Senhor possa nos usar neste ministério de resgate de todos aqueles que estão sofrendo nas mãos de Satanás. Por isso, eu quero organizar uma jornada de intercessão. Se você tem interesse, tá bom? Nós vamos colocar tudo direitinho, vai ter inscrição, vai ter mensalidade, vai ter teste, vai ter tudo isso, porque senão você não dá valor, né? A pessoa não dá valor àquilo que vem assim de graça. E se você tem interesse, já vai me falando para que eu possa, né, me apressar em organizar esta jornada de intercessão, porque nós precisamos nos levantar nesta autoridade, né? Deus tem nos dado este poder de abençoar, de resgatar, de mudar a realidade de muitas pessoas. Se nós crermos, né, que Ele vive dentro de nós, que Ele pode todas as coisas e pode nos usar de maneira maravilhosa, tremenda. Amém? Queridos, eu vou deixando vocês aqui, se Deus quiser. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, você liga aí de novo comigo para a gente continuar. Quem sabe, quarta-feira eu consigo compartilhar, né, o que eu trouxe para hoje, que era esse estudo sobre o manto, né? Na Bíblia nós temos aí 99 vezes a palavra manto ou capa, e eu gostaria de ir por esse caminho também com vocês, tá bom? Foi maravilhoso hoje, não foi? Amei estar com vocês, amei tudo que o Espírito de Deus esteve falando aqui conosco nesta manhã. Fiquem na bênção, fiquem na graça do Senhor. Paz. Tchau.